Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim falar para vocês sobre esse tema que tá aí, é algo real que aconteceu comigo ontem, então eu não posso deixar isso passar porque a intenção desse vídeo é um alerta para quem já está aqui em Portugal e para quem pretende vir para Portugal, tá bom? Essa é a intenção, é deixar um alerta para todas as pessoas que querem comprar, arrendar, alugar casa aqui em Portugal. Então, antes de começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que compartilhem com o máximo de pessoas. Se você ouviu falar que um amigo seu comentou que quer viajar para Portugal, então você já manda esse link. Você pode clicar aqui em compartilhar e de lá você pode mandar em WhatsApp, Facebook, você pode mandar o link no Instagram, no direct. Gente, compartilhe, vocês podem compartilhar no Instagram de vocês, lá nos stories, tá bom, pessoal? E antes disso, também eu vou deixar mais um recadinho aqui para vocês. Vou deixar aqui o meu Instagram, que é esse aqui, Raquel em Portugal, é o meu mesmo nome. Então, vou deixar aqui embaixo no bloco de informação o link do meu Instagram, é só você clicar e me acompanhar lá. Porque quem está lá no Instagram me acompanhando em tempo real, naquela bolinha que fica girando, já sabe do que aconteceu. Só que lá eu contei desde o início, mas eu não contei com detalhes. Eu avisei eles lá que aqui sim eu ia contar os detalhes para vocês, como essa história terminou, tá? Então assim, pessoal, quarta-feira eu tava olhando alguns sites de arrendamento, porque tem um casal que está chegando em Portugal, amigos nossos. Eles vão chegar dia 3 de outubro e eu já estava procurando, né, casa para eles aqui, apartamento, e eu vi no site Idealista, prestem atenção, site Idealista, tem aplicativo e o site. E eu vi que tinha lá um apartamento para arrendar aqui em Alcobaça, onde eu moro, né? Alcobaça pertence ao distrito de Leiria. E como eu estava procurando o responsável para encontrar um apartamento para eles aqui, eu vi esse apartamento, lá tinha como fazer a ligação, eu liguei e a pessoa de imediato atendeu, era uma senhora pela voz e também o sotaque era sotaque português. Então, eu estava falando com uma portuguesa, não era brasileira. Já começa por aí, mas ela é muito educada, gentil. E eu expliquei para ela que eu tava procurando apartamento, né? Eu sempre falo a verdade, eu tô procurando apartamento para um casal de amigos, tá chegando dia 3 de outubro e tudo, expliquei. Aí ela falou assim, olha, já tem algumas pessoas interessadas, porque eu já tinha publicado esse anúncio, e eu já tenho pessoas marcadas para ver sexta-feira, e isso foi quarta. Aí eu falei assim, será que a senhora poderia dar uma prioridade? Poxa, esse casal tá precisando muito, eles não querem chegar aqui porque eles vão trazer criança e ter que ficar procurando, ou então ter que ficar muito tempo em hotel. E aí ela me sugeriu, ela falou, olha, eu vou fazer assim, eu vou dar para você um voto de confiança e você vai dar um voto de confiança para mim também. Eu vou passar o meu documento para você, minha identificação, meu cartão cidadão, e aí você vai conversar com seus amigos. Eu tô pedindo 2 meses de caução e 1 mês de renda. Então, 3 vezes, o valor era 600 euros. No total, era 1.800 euros que ela queria para a pessoa morar no apartamento. E o apartamento era aqui no centro de Alcobaça, bem pertinho aqui. Aí eu falei, olha, tá bom, vou falar com os meus amigos e tudo. E como os meus amigos já estão programados financeiramente, tem uma condição muito boa, eles falaram, olha, Raquel, gostei. Ela mandou para mim as fotos, mandou a foto do cartão cidadão dela. Ela falou que ela era daqui de Alcobaça e tudo, mas que naquele momento ela não poderia conversar comigo. E não poderia encontrar comigo pessoalmente. E aí eu expliquei para os meus amigos e tudo. E aí eles falaram assim, olha, Raquel, a gente gostou do apartamento, ele é bem localizado, né? Eu falei, ele é bem localizado e tudo. E eu até já sabia qual que era a rua, né, que é aqui próximo e tudo. Eu falei, é bem localizado, é bem centralizado. E eu sei que é uma rua, uma parte onde tem muitos apartamentos para arrendar, tem muito imigrante morando lá. Tem até pessoas conhecidas que moram lá nessa rua. E aí eu peguei, falei, né, eles aceitaram, eu falei para ela, olha, os meus amigos aceitaram, eles querem ficar e tudo. E o meu amigo de imediato transferiu para minha conta 1.800 euros. E aí eu falei com meu marido, né? Fui consultar ele.
E o que que ele falou? Ele falou, olha, por mim você não faz isso, porque você não conhece a pessoa, você não tem referência, você quer fazer algo que você nem concretizou ainda. Ele falou assim, olha, se você quiser fazer por sua conta e risco, mulheres, ouçam mais os maridos de vocês. E eu sempre ouço meu marido, mas dessa vez parece que essa pessoa assim me mostrou tanta confiança que eu fiquei meio cega, assim, sabe? E como ela mandou pra mim a foto do cartão cidadão, que é quase ninguém faz isso, né? E ela super educada, me chamando de querida, e querida pra cá, e querida pra lá, e tudo. E aí, pelo cartão cidadão, mostra que ela é bem, tipo assim, tem 50 e poucos anos e tudo. Aí, o que que eu fiz, né? O meu marido falou, ó, se você quiser, transfere só 600 euros. E aí, depois, você encontra com ela, vê lá o apartamento, vê se ela te entrega a chave e você vai e deposita para ela, transfere os 1.200 que ia faltar, né, gente? Porque no total é 1.800. Pois bem, eu fiz essa proposta para ela, ela aceitou que eu transferisse para a conta dela 600 euros. E aí, quarta-feira, 5 horas da tarde, eu transferi 600 euros para a conta dela, da minha para dela. Aí tá, ok, eu mandei o comprovante da transferência, ela deu um ok para mim. Eu falei, olha, quando o dinheiro entrar na sua conta, você me avisa, tá? Para eu ter a confirmação. Tá, ok. E foi isso, gente, foi no boca a boca mesmo, foi só numa conversa online. Eu acho que eu tava realmente, sei lá, cega. E aí, quando deu 7h30 da noite de quarta-feira, ela me ligou desesperada, com uma voz aflita, nervosa. E ela falou assim, minha querida, por favor, me ajude. Eu acabei de receber uma ligação do meu gerente do banco, e ele falou que teve uma tentativa de burla na minha conta. Então, assim, o dinheiro vai ser devolvido para você amanhã. De manhã, logo cedo, vai ser devolvido, e eu gostaria que você enviasse agora para minha outra conta. Como essa minha conta tá com problema, deu problema lá, que o gerente não sabe o que ele faz, eu gostaria que você transferisse agora os 600 euros para minha outra conta, que eu tenho uma outra conta no novo banco. E aí eu falei assim, não, mas eu já transferi 600 para sua conta, então vamos esperar o outro ser devolvido, e aí eu vou e transfiro para sua outra conta. Não, eu quero que você transfira agora. Eu falei, olha, agora não dá, porque eu tô jantando, tô com a minha família, e a senhora já tem um comprovante que eu tirei da minha conta e coloquei para a sua, enviei para a sua 600 euros. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que enviar, porque eu tô precisando, só assim um apartamento vai ser reservado para você, porque senão ele não vai mais ficar reservado. Eu falei, mas como não vai ficar se eu já enviei para sua conta? Agora deixa eu receber os 600 e eu envio para sua outra. Ela falou, olha, eu vou mandar para você pelo WhatsApp e aí você transfere. Eu falei, ok. Aí ela pegou, desligou e mandou no meu WhatsApp. E ali eu já desconfiei. Pedi pro meu marido ligar, ele ligou. E aí para ele, como ele é brasileiro, ela falou assim, olha, o apartamento já está reservado, não posso fazer mais nada. Esse anúncio vai até sair do Idealista. Aí meu marido falou, ok, tá bom. Aí eu não me contive, não acreditei, porque o meu marido falou, bom, ela sabe que você é brasileira e um brasileiro liga pra ela pode ter desconfiado que teu marido ligou, mas ela não conhecia a gente, ela nem sabia que eu tinha marido, né? Pois bem, aí eu liguei para um amigo meu, que é português mesmo, e pedi pra ele, eu falei, será que você pode fazer uma ligação pra mim? Eu expliquei toda a situação, ele falou, posso, me passa o telefone. E aí eu pedi pro meu amigo a fazer a ligação. E quando ele ligou, a resposta dela foi, né? Ele falou, olha, eu tô interessado, eu vi um anúncio do apartamento, etc. Ela falou, o apartamento tá livre, se você quiser, você pode arrendar o apartamento e podemos marcar. E aí, gente, quando ele me ligou de volta e me deu essa notícia, eu falei, caí num golpe. Literalmente, aqui em Portugal se chama burla. E aí eu falei pro meu marido, eu vou agora pra delegacia, ia dar o quê? Já era mais de 9 horas da noite. Porque até eu falar com meu amigo, até eu explicar, o tempo foi passando, já era mais de 9 horas da noite. E aí meu marido, como que você vai pra delegacia agora? Eu falei, eu vou agora. Aqui a delegacia se chama Esquadra. Eu falei, eu vou agora. E aí eu fui, cheguei na delegacia, mostrei a foto do cartão cidadão que a pessoa me mandou. E aí o policial foi fazer uma pesquisa no sistema e ele falou, minha senhora, a senhora caiu numa burla. Já tem inúmeras queixas dessa pessoa aqui.
Só que essa pessoa que tá falando com você não é essa pessoa desse cartão, que esse cartão ele pode ter sido achado, ele pode ter sido roubado. Então você tá falando com uma pessoa diferente. Ele falou, deve ser várias pessoas envolvidas nisso. E aí quando ele me falou, né, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, o dinheiro não é meu. Eu perdi 600 euros ali naquela emoção de receber a notícia, porque ele falou, olha, já tem queixas em Caldas da Rainha, Torres Vedras, em Louli, em Santarém. Essa pessoa, ela tá indo em vários, ela não vai, ela entra no site Idealista e ela faz publicações. Ela pega fotos aleatórias de casa ou de apartamentos e ela publica no site Idealista. Gente, prestem atenção. Eu vou colocar depois aqui algumas imagens durante esse vídeo para vocês irem também vendo o que eu consegui apurar. Então, o site Idealista, na aplicação, ela vai lá, publica, ela coloca... Aí eu falei, então ela não é daqui de Alcobaça? Ele falou, não, ela não é de Alcobaça. E não espere que ela não vai vir encontrar com você. E aí eu mostrei a foto do apartamento que ela tinha me enviado, todas as fotos. E aquelas fotos, ele falou, não é esse apartamento, dessa rua que você tá me falando, lá os apartamentos são todos antigos, eles têm uma característica da época. Então eles têm uns azulejos específicos, eles têm um piso específico. Ele foi me retratando como é que é o apartamento exatamente daquela rua. Aí eu falei, meu Deus, que coisa, né? Até isso o policial me orientou. E aí ele falou, ela pega fotos, ela publica, essa pessoa publica no Idealista, as pessoas entram em contato e dependendo conforme a conversa, as pessoas caem numa burla, em um golpe, uma fraude. E aí ele me orientou, olha, você tem que ir no seu banco pedir para fazer o estorno desse valor que você fez. Eu falei, olha, mas eu fiz isso, era 5 horas da tarde. Ele falou, mas ainda dá tempo, amanhã de manhã quando você acordar, vai no seu banco e depois você volta aqui com a gente para você ver como é que nós vamos proceder. De qualquer maneira, você tem que abrir a queixa, mas deixa para você fazer amanhã. Aí o que eu fiz? Eu falei, ok. E aí eu saí de lá, voltei para casa e liguei para uma amiga minha bancária daqui de Alcobaça, que trabalhou muitos anos em banco aqui. E eu pedi uma orientação para ela. Falei, olha, tá acontecendo isso. Expliquei para ela. Falou, Raquel, faz o seguinte. Isso é uma dica para vocês também, tá? Ela fala assim, pega o IBAN, que é o número da conta bancária, vai num caixa eletrônico, que aqui se chama multibanco. Chegando lá, o que você vai fazer? Você vai simular que você vai enviar uma conta para aquele IBAN, para aquela conta lá. Você vai simular transferência... E você vai digitar lá só o número do IBAN. Quando você digitar que você fizer a primeira tentativa de confirmação, ele vai acusar o nome da pessoa verdadeira dessa conta. Aí, assim eu fiz. Não, minto. Aí ela me deu essa informação, ela estava comigo e o Cleomar na linha e eu estava com outro telefone ligando para a minha agência bancária. Eu liguei para a agência. E aí eles falaram, olha, nós vamos abrir aqui um procedimento para você. E nesse momento que eu comecei a falar com o funcionário do meu banco, que estava lá de plantão, porque já era noite, já era, sei lá, 10 horas da noite, o que aconteceu? Ele falou assim para mim, olha, não tem como você querer esse dinheiro de volta. Esse dinheiro já foi liberado 8h30 da noite. Eu falei, mas como que foi liberado? Porque não é o mesmo banco. Geralmente, quando é o mesmo banco, a mesma empresa, o dinheiro cai na conta de imediato, mas quando são bancos diferentes, o dinheiro só vai cair quase que 24 horas depois. Falei, eu obtive essa informação. Ele, mas essa informação que você obteve não é certa. 8h30 da noite esse dinheiro já foi liberado para o próximo banco, então isso já está no sistema. Sabe quando a gente fala lá no Brasil que está no Banco Central? Tipo, o dinheiro já foi para o Banco Central, de lá já vai cair na conta da pessoa. E eu não acreditei, eu não conseguia entender aquilo que ele estava falando, porque tudo que falava era negativo para mim, sabe? Você pode requerer sim a devolução desses 600 euros, mas não é nada garantido para você, sabe por quê? Primeiro que para você requerer, você pedir os 600 de volta, você vai ter que pagar agora 75 euros, vai ser descontado da sua conta 75 euros para você pedir os 600 euros de volta. Segundo, vai ser feito um pedido para a pessoa para quem você transferiu, se ela pode transferir de volta para você.
Se ela disser que não, então esse dinheiro não vai ser devolvido para você, tá? Então, fique ciente disso. Eu falei, poxa, mas expliquei, não teve acordo. Ele falou que você pode fazer agora é abrir um procedimento, dizer o que aconteceu com você, mas para você abrir esse procedimento, você tem que estar com a queixa na mão, uma declaração que você foi na esquadra, fez uma queixa-crime, e aí você tem que trazer para cá, enviar pra gente por anexo e tudo, e eu tinha que fazer a queixa-crime de qualquer maneira. Aí, o que eu fiz? Peguei essas informações, voltei, né? Fui pra delegacia aqui, pra esquadra. Só que antes de eu ir pra esquadra, eu parei no caixa eletrônico, no multibanco, e eu fiz a simulação que a minha amiga me ensinou. E aí, o que aconteceu? Quando eu tentei fazer essa menção, né? Essa tentativa, ela falou, ó, faz como se você fosse enviar 10 euros. Quando eu tentei fazer essa transferência, que eu cliquei lá para ver se eu via o nome da pessoa, apareceu essa mensagem aqui, ó. Isso daqui é o print do caixa eletrônico. É essa mensagem que apareceu aqui. Então, eu fui lá, printei, guardei e levei para a delegacia. E aí, eu liguei para minha amiga. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, Raquel, tem duas vertentes aí. Ou essa conta está realmente bloqueada, né? Como diz aqui, tá bloqueada. Ou essa senhora tá com realmente problema no banco e aí a conta dela foi bloqueada e aí o que ela tem que fazer? Esse dinheiro talvez seja devolvido para você, talvez ela esteja falando a verdade para você e esse dinheiro vai ser devolvido. Falei, olha, pode ser que ela esteja envolvida com várias pessoas, pode estar envolvido com tráfico de drogas, com outros tipos de roubo, com estelionatário, com roubos de carro, enfim, ela falou, pode ter inúmeros casos e talvez essa conta realmente esteja com problemas. E aí ela me deu esses dois parecer, né? Logo em seguida, eu fui para a delegacia, cheguei lá e falei para ele, expliquei, pela minha questão do banco, eu tinha que fazer uma queixa-crime. E aí ele falou, então vamos entrar agora, vamos fazer o procedimento. Isso já era, gente, 11 horas da noite de quarta-feira. O Cleomar ficou em casa com a Azaf e eu fui sozinha lá para a esquadra. Chegando lá, comecei tudo, relatar os fatos. E, vamos começar tudo de novo. Aí comecei a relatar, ele começou a digitar tudo lá. E aí, o que acontece? O sistema caiu, apagou tudo, eu tive que começar do zero. Então, fiquei muito mais tempo lá do que eu imaginava. Então, eu relatei todos os fatos. Ele ficou com os dados dela, com o número do IBAN, da primeira e da segunda conta. Ele ficou com a foto desse cartão cidadão, né, que ela tinha mandado. Ele imprimiu lá e já registrou. Ele anexou, no caso lá, na queixa-crime. Eu relatei todos os fatos e o que a polícia falou para mim, ele falou, ó, você tem que procurar a sua conta bancária e procurar a instituição para onde foi feita a transferência. Mas não é nada que você vai ter de volta, porque isso aqui que você está fazendo vai ser aberto um inquérito, um procedimento policial. Isso daqui ainda vai chegar no Tribunal de Justiça. Então, não é agora de imediato online. Então, assim, você vai ter que aguardar. Eu perguntei quanto tempo. Ele falou, não se sabe. Você vai ter que esperar ou 1 mês, 2, 3 meses. Isso vai chegar, já tem outros casos na sua frente. E eu ali, né, Senhor, tem misericórdia. Aí, eu fiz tudo isso lá, voltei para casa, era por volta de 2 horas da madrugada. Cheguei em casa, Cleomar me esperando ainda acordado. Fui falar para ele, explicar tudo direitinho. E só depois nós fomos dormir. Eu fui dormir às mais de 3 horas da madrugada. No outro dia eu já me levantei cedo, já me arrumei e já peguei a declaração que eu trouxe da polícia para levar nos 2 bancos, tanto no meu quanto no outro, que era o banco da estelionatária, que no caso da fraudulenta, que era o Banco Santander, e era um próximo do outro. Mas eu fui para lá para os bancos, fui primeiro no meu banco, e chegando lá eles falaram que não podiam fazer nada, que como eu já tinha falado, né, aberto o procedimento online, que não tinha mais nada que eles fossem fazer, que era somente realmente agora aguardar a polícia entrar em contato com o banco para verificar e tudo. E nisso também eu saí de lá e fui pro Santander. Cheguei no Santander, fui falar com eles falaram, olha, sem sucesso. Eles até pegaram o número do IBAN, da conta bancária, eu mostrei a foto lá do cartão cidadão, eles olharam, mas eles falaram,
Não podemos passar nenhuma informação para você. Zero. Nada do que você perguntar, a gente pode falar aqui. Mas a bancária lá, a funcionária do banco, ela viu alguma coisa lá no sistema, mas ela não podia me falar absolutamente nada. E aí, lá na delegacia ainda, o policial falou para mim, olha, pelo fato de você ter feito uma transferência às 5 horas da tarde, já é depois do expediente, porque aqui os bancos fecham 3h30 da tarde. E aí o próprio policial me falou que talvez poderia ser que se eu fosse ainda correr atrás, eu poderia pedir um bloqueio, enfim. Eu tentei todas as formas, eu liguei no meu banco, eu fui presencial, mas eles foram, assim, muito técnicos. Ah, olha, a senhora já abriu o procedimento, agora a senhora tem que aguardar. Olha, tá acontecendo muito esses casos de burla, nós não podemos fazer nada. Agora nós vamos aguardar o Tribunal de Justiça entrar em contato conosco para a gente poder fazer uma investigação, mas isso é só entre o banco e o tribunal. Para você nós não podemos passar informação nenhuma, é tudo uma questão de você aguardar. E aí aí eu já tinha uma outra ideia, já ligava para uma outra parte do banco, porque os bancos daqui de Portugal, eles têm uma parte só de causas de fraude, tudo que é relacionado à fraude, inclusive quando você liga, eles têm uma opção lá, você quer fazer uma denúncia de fraude? Então tem essa opção. E até eu chegar nessa parte lá, consegui chegar tanto no meu banco, quanto no Banco Santander. Porém, não obtive nada positivo. Eles não falam, eles não explicam nada. Eles só falam, você tem que aguardar. E isso me deixou um pouco frustrada. Mas eu falei, olha, eu pensei, né? E falava também para o Cleomar, realmente, do homem, eu não vou obter resposta, eu não vou obter nada positivo. Mas eu sei que Deus vai intervir por mim. Eu creio no milagre, porque ontem eu fiquei o dia todo resolvendo isso e não caiu nada na minha conta. Eu fiquei olhando o tempo todo e não caía nada, não tinha valor nenhum de devolução. E assim também eu avisei os meus amigos, já estava procurando meios de fazer a devolução para eles do dinheiro deles, né, dos 1.800, porque 600 euros eu fiquei no prejuízo, eu jamais ia deixar de devolver para eles, eu contei toda a história, todo o caso, então eu já estava providenciando para devolver os 1.800. Então, eu já sabia que os 600 era responsabilidade minha. E aí, o que aconteceu? Não caiu nenhum dinheiro, mas o tempo todo eu falava, eu creio no milagre, eu sei que Deus vai intervir por mim. E com todo mundo que eu conversava, sabe, aqui, tudo, perdeu, você perdeu, esquece esse dinheiro, bola pra frente. E aí eu comecei a receber muitas mensagens no meu Instagram de vários seguidores meus que passaram por essa situação aqui em Portugal. Recentemente aqui em Caldas da Rainha, na Foz do Aurélio. Olha esse caso, gente, eu vou compartilhar com vocês porque isso é muito grave, isso é muito sério. Um homem, ele é português, eu não tô aqui, sabe, gente, criticando, sabe, eu não tô fazendo isso, eu só tô falando porque eu sei que vocês perguntaram, assim como vocês perguntaram lá no meu Instagram. Ela é brasileira ou portuguesa? Pelo sotaque, pela forma de falar, pelo vocabulário, portuguesa, mas assim, o português ele é falado também em outros países, né, não é só aqui em Portugal, o português de Portugal. Então, assim, pelo sotaque era portuguesa, mas como eu não conhecia a pessoa, e eu sei, vocês podem até me criticar, dizer, nossa, você foi muito inocente, realmente eu fui, porque eu tenho muito essa questão de desconfiar, mas dessa vez ela pareceu tão amigável, tão agradável, tão gentil, que eu realmente caí na lábia dela. Mas fiquem até o final que vocês vão ter uma grande surpresa. Quem tá no Instagram já sabe o desfecho dessa história, só não sabe os detalhes. Esse meu seguidor me passou mensagem que um homem português fez um anúncio de uma casa em Foz do Aurélio, e aí esse meu seguidor foi lá ver a casa e tudo, entrou em contato, eles marcaram, ele foi lá, entrou na casa, viu a casa e pagou para ele para arrendar a casa.
Só que quando ele foi para ir para casa lá para fazer a limpeza antes de mudar, que ele chegou lá, chegou mais um casal que também estava chegando de mudança. Esse chegou mesmo de mudança para casa. E aí o que que aconteceu? Ele tomou um susto, já bateu na casa do vizinho e o vizinho falou: "Não, mas essa casa aí ela não tá para arrendar, ela tá para venda". Ele: "Mas como que eu vim ver? Essa casa aqui tá para arrendar". Aí os vizinhos falaram: "Não, essa casa aqui, a dona não mora aqui. Ela colocou uma placa de venda. Porém, esse cidadão que estava arrendando a casa, o que que ele fez? Ele arrancou a placa da casa de venda, ele quebrou a fechadura, ele entrou na casa e quebrou a fechadura e ele colocou uma nova fechadura, gente. E aí o que que aconteceu? Ele estava querendo arrendar a casa. E aí ele conseguiu fazer isso com 4 famílias. Essas 4 famílias foram para a polícia, elas não tiveram o retorno do dinheiro porque a pessoa sumiu, tá? Eles conseguiram encontrar, a polícia conseguiu encontrar a dona da casa, a proprietária falou: "Nem filhos eu tenho". E esse cara falando que a mãe dele tinha várias casas, que arrendava, que ele era o único filho, etc e tal. Então, assim, foi uma pessoa, e esse era português que o meu seguidor falou. Então, assim, gente, infelizmente, isso é algo muito sério que está acontecendo em Portugal. Não caem, sabe, em qualquer conversa. Tentem fazer e obter o máximo de informação, tá? Então, eu vou agora contar outra parte da minha história. Enfim, ontem à noite eu estava muito cansada, muito esgotada, e eu não consegui fazer a transferência do valor para os meus amigos. E ele mesmo falou: "Raquel, você tá cansada, vamos deixar para amanhã, já tá tarde aí em Portugal e tudo", porque uma transação de euro para o Brasil, para real, tava complicando na hora, eu não tava conseguindo, pelos dados que ele tava me passando. Ele falou: "Amanhã de manhã a gente continua". Aí eu aceitei, porque eu queria também era dormir. E o que que aconteceu? Quando foi hoje de manhã, o meu relógio despertou 6 horas da manhã, só que como ele não estava perto de mim, eu me levantei para desligar o despertador do relógio. E aí eu fui lá, desliguei e peguei o meu e entrei na minha conta bancária. E, gente, tava lá a devolução de 600 euros. Era essa a mensagem: devolução de 600 euros hoje de manhã, hoje. E meu coração bateu forte. Eu acreditei porque tava lá e eu só agradeci a Deus por isso. Meu coração bateu muito forte. Já falei pro Cleomar, na mesma hora nós oramos e agradecemos a Deus, porque Deus agiu, Deus fez o milagre acontecer, porque pelas autoridades, pela ótica humana, eu não ia mais obter esse dinheiro de volta. Todo mundo falou: "Olha, ela deve ter sacado o dinheiro antes, ela deve ter retirado o dinheiro da conta e só depois a conta foi bloqueada". Esquece, não vai mais acontecer, você não terá, você ficou com esse prejuízo e tudo. E eu falava: "Eu creio no milagre, eu sei que Deus vai intervir por mim, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa por mim, porque Ele sabe que eu não tô ficando com o dinheiro de ninguém, o dinheiro não é meu, eu vou ter que conseguir, né, esse valor de 600 para dar lá para os meus amigos". E aí, 6 horas da manhã, quando eu abri, tava lá o valor de 600 euros. Eu fiquei muito feliz, tô muito feliz, eu tô muito grata a Deus, porque foram horas ali, foram momentos de aflição, de angústia, de estar passando por essa situação. E detalhe, gente, eu tenho o WhatsApp dessa pessoa, dessa mulher até agora. Se eu passar uma mensagem para ela, eu não espantei ela, eu não falei para ela que eu registrei uma queixa contra ela, eu não falei nada para ela, eu tô falando com ela normalmente, como se eu estivesse esperando o dinheiro cair na conta, como se eu estivesse esperando para encontrar com ela. E como eu falei pro policial, eu falei: "Olha, a minha amiga falou que isso pode ser realmente, a conta dela pode estar bloqueada". O policial falou assim: "Esqueça, a conta dela tá sim, pode ser que esteja bloqueada, mas pelo sistema aqui já consegue ver que tem inúmeros casos igual ao seu. Então, assim, ela não é uma pessoa que está arrendando. Isso daí é uma burla mesmo, é uma fraude. Ela está colocando algo fictício só para as pessoas caírem e ela conseguir dinheiro das pessoas, porque o que tinha lá no sistema valor de 1.200 euros, 600, 800, 2.000, tinha vários valores
que as pessoas tinham feito queixa por conta que tinham caído justamente com essa foto do cartão cidadão. Então, assim, é algo muito sério que está acontecendo aqui em Portugal. Por isso que eu falo, levem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, gente, para a glória de Deus, eu fui ressarcida, foi feita a devolução. Eu tô falando aqui com vocês, mas eu tô muito emocionada, sabe? Eu tô, assim, relatando para vocês, eu acho que eu já falei sobre isso mais de 50 vezes, porque eu falei com muita gente. Então, ontem as pessoas sentiram a minha aflição lá no Instagram, porque quando eu falei lá, eu ainda não tinha recebido os 600, ainda não tinha feito a devolução, foi feita hoje. E eu tô fazendo quase que esse vídeo aqui pra vocês em tempo real. Eu não quero deixar isso passar. Como eu falei no início do vídeo, isso aqui é pra ficar um alerta pra vocês, tá? E detalhe, eu fui hoje em Leiria, que eu fui lá no salão do Marcos, que ele foi fazer meu cabelo. E na volta de lá eu recebi uma ligação do meu banco. E eles ligaram para mim dizendo assim, olha, estamos verificando aqui que você abriu um procedimento ontem aqui no banco e nós estamos verificando que foi feito uma devolução para sua conta no valor que você tinha pedido ontem, né, na reclamação que você fez ontem aqui. O seu banco está informando você que nós não temos nada a ver com isso. Esse valor, nós não pedimos esse valor para a conta, nós não pedimos de volta. Isso foi a outra parte que se encarregou de enviar esse valor para sua conta, tá? Então, e aí eu contei para a moça o que aconteceu comigo lá do banco, para a funcionária na hora. E ela falou assim, olha, provavelmente essa conta está com bloqueio, porque essa conta deve estar no negro. Ela deve estar com sérios problemas. E você fez uma transferência e o banco lá, para onde você fez a transferência, eles detectaram que essa conta já está com problema e deve ser um problema muito sério, por isso eles fizeram a devolução para você. Então, nós não temos nada a ver com isso. Só foi feito como se fosse um estorno para você. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata, porque foi recuperado os 600 euros e diante das circunstâncias que estão acontecendo aqui em Portugal, das situações, das burlas, das fraudes, foi uma grande bênção que eu recebi de Deus, essa devolução, porque nunca ninguém conseguiu ser ressarcido, nunca ninguém conseguiu receber o seu dinheiro de volta, porque foi como o policial falou, ele falou, quando a gente chega numa pessoa dessa, que a gente encontra essa pessoa, ela não tem mais dinheiro nenhum. E o governo não paga esse valor de volta para a pessoa que abriu lá o inquérito, que abriu a queixa-crime. Então, assim, as pessoas ficam realmente num prejuízo. E Deus agiu, Deus fez algo que no momento que eu fiz a transferência, essa conta foi bloqueada. Então, ela bateu lá e voltou. Mas ela poderia ter batido, a conta da mulher poderia estar ativa, ela poderia ter retirado o dinheiro, e aí eu ia ficar sem esses 600 euros. Mas eu creio no milagre, eu creio nas promessas de Deus para minha vida. Está acontecendo um final feliz com essa história e eu quero deixar esse alerta aqui para vocês. Nada mais do que um alerta. Por favor, gente, não caiam em golpe, não caiam em burla de pessoas que estão trabalhando com arrendamento. Eu recebi inúmeras mensagens de burla que estão acontecendo aqui em Portugal. No Brasil, nós já estávamos acostumados com esse tipo de golpe, com fraude. Mas aqui a gente pensa que não, que isso aqui não existe. E isso aqui existe sim. Então, fiquem atentos com as mensagens que você recebe de texto, com o e-mail que você recebe, com ligações que você recebe, sabe? Com ofertas que você recebe. Eu já recebi inúmeras ofertas aqui que eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, que a empresa tal tá mandando tal coisa para mim, mande seu endereço. Você ganhou um iPhone, até iPhone, gente, já mandaram mensagem que eu ganhei iPhone. Então, assim, é algo muito sério que acontece aqui em Portugal, que às vezes a polícia não consegue conter, como acontece no Brasil, tá? Então, não é porque aqui é Europa que nós estamos livres disso. Na verdade, esse tipo de situação acontece em toda parte. Então, o que nós temos que fazer é ficar antenados,
ficar ligados, isso aqui é para quem me acompanha aqui, então eu tô fazendo esse vídeo aqui de coração, poderia ter guardado ele só para mim, poderia não ter compartilhado ele, poderia ter falado como eu falei resumidamente lá no Instagram, mas não, eu falei não, eu preciso fazer com que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, para as pessoas ficarem ligadas mesmo e alertas, principalmente nessa questão que é uma falta tão grande hoje aqui em Portugal de casas, de arrendamento. Então, procurem entrar em contato com pessoas que vocês conheçam mesmo, tá? Pessoas que vocês têm confiança de verdade. Então, muito obrigada pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem, assim como eu estou bem. Se vocês quiserem me acompanhar em tempo real, eu estou lá no Instagram. Meu Instagram é Raquel em Portugal, já deixei no início. Compartilhe o meu Instagram, me siga lá, me acompanhe nos stories, que eu tô lá naquela bolinha que fica girando lá em tempo real, gente. Estou passando tudo lá para vocês, tem muita informação lá, tem gente que tá lá, ó, batendo ponto diariamente. Isso é muito legal, a gente fazer essa troca, nós ficamos mais próximos lá, eu falo muito mais de coisas íntimas do meu dia a dia, da minha rotina, alguma informação assim que é instantâneo, eu já passo lá, tá bom? Então me acompanhe lá que vou ficar muito feliz. E se você quiser saber mais algum detalhe, me procure lá no direct, a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Então, olha, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!